Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo à leitura orante da Palavra de Deus. Hoje, sexta-feira, dia 10 de setembro de 2021, nós vamos meditar a Palavra de Deus, pedindo ao Senhor: Jesus, dai-me um coração disposto a amar cada dia mais. Antes de nós iniciarmos a nossa leitura orante, eu queria pedir àquele que não é inscrito no canal a se inscrever, a você dar o seu like, a você compartilhar, para que outras pessoas possam rezar conosco a graça de termos Jesus Cristo vivo e ressuscitado na sua palavra na nossa vida. E hoje o Senhor nos convida, o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 6, versículos de 39 a 42. E vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ó Pai, em nome de Jesus, clamamos, Senhor Jesus, o Teu Espírito Santo, para que Ele venha e intervenha na nossa vida, para que tenhamos uma experiência nova com Jesus Cristo, vivo e ressuscitado. Amém. E vamos à nossa leitura do texto, que é o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 6, versículos de 39 a 42. E naquele tempo, Jesus contou uma parábola a seus discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre, porque tudo que vês, tu o cisco no olho do teu irmão, e não percebe a trave que está no teu próprio olho? Como pode dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós estamos no contexto de Lucas 6, que é o contexto do Sermão da Montanha. Então o Sermão da Montanha começa no capítulo 6, no versículo 20, e nós estamos no 6:39. Então nós estamos como se fosse caminhando a partir do Sermão da Montanha. E no Sermão da Montanha Jesus vem falando, né? Bem-aventurados os pobres de coração, porque verão a Deus. Os que têm fome e sede de justiça, que serão saciados. Os que estão tristes e serão alegres. Aqueles que são perseguidos por causa do Evangelho, eles receberão como se fosse o galardão do céu. E Jesus vai mostrando as bem-aventuranças, e a partir disso, Jesus vem dizendo: olha, amar os vossos inimigos, fazer o bem aos outros, como eu gostaria que fizesse bem para mim. E depois Jesus, ele diz para a gente ser misericordioso, para não julgar e para perdoar. Só que, por mais que Jesus ele diga, ele começa a falar: olha, o maior problema é que a gente às vezes tem dois pesos e duas medidas. Um peso para mim e um peso para o outro. E aí ele inicia esse evangelho falando: pode um cego guiar o outro cego? Ou seja, se você está sem luz, como que você vai levar o outro para a luz? Primeiro a luz tem que estar com quem? Comigo. Jesus ele vem dizendo assim: olha, como você vai falar: olha, meu irmão, vou tirar o cisco que está no teu olho, a trave que está no teu olho. Mas a gente não olha a trave que está no nosso. Muitas vezes nós usamos esses dois pesos e duas medidas como? Muitas vezes para o outro eu tenho uma forma de julgamento, mas para mim uma outra forma de julgamento. Então o Senhor ele vem dizendo que tudo tem que começar a partir de um coração íntimo e sincero de Deus, um coração sincero diante da graça, da misericórdia de Deus. E é isso que eu queria te convidar a nós irmos para o nosso segundo passo da leitura orante, que é a meditação. É quando eu trago o texto e começo a trabalhar esse texto na minha vida. A palavra de Deus, ela sempre ilumina a minha vida, e a palavra de Deus sempre me dá vontade de ser uma pessoa melhor. A palavra de Deus, ela tem esse poder de transformação, tem um poder de libertação. E quando eu trago essa palavra para mim,
eu começo a pensar, Jesus, será que eu sou essa pessoa que eu olho muito a trave no olho do meu irmão, mas eu não olho a trave que está no meu olho? Jesus, eu preciso melhorar isso. Jesus, eu sou uma pessoa às vezes que tanto julgo o outro, tanto tenho conceitos em relação ao outro, mas eu não olho os meus conceitos. Eu julgo o outro, mas eu não olho as minhas mazelas, os meus pecados. Eu olho sempre o pecado do outro. Eu fico olhando tantas coisas boas ou quanto as coisas ruins da vida do outro, mas eu não olho para a minha vida. O que eu posso fazer para melhorar? Para eu ter esse coração sincero, esse coração transformado, esse coração que ama mais. Porque o Sermão da Montanha vem dizendo isso, a graça de ser misericordioso, a graça de perdoar, a graça de não julgar. E é isso que o Evangelho vem trazendo para mim. Senhor, eu estou mais olhando a trave do olho do meu irmão, julgando o que o outro faz, o que o outro deixou de fazer. E eu não olho para mim, para os meus pecados, para aquilo que eu preciso melhorar. Às vezes eu acho que o outro é tão, às vezes ignorante, às vezes nesse tempo que nós estamos tanto em casa, às vezes a gente julga muito os nossos, né? O outro não sabe ouvir, o outro não sabe conversar, o outro, e a gente sempre vai falando do outro. Mas será que eu começo a olhar? Senhor, eu sei ouvir. Jesus, eu sei conversar. Jesus, eu tenho sabedoria para falar. Jesus, eu tenho o discernimento de olhar as situações e pensar que o outro também é gente, o outro também erra. Será que eu tenho um coração capaz de amar e de perdoar? Ou será que só eu, a partir do momento que eu peço desculpas, acredito que todo mundo tem que me desculpar? Mas será que eu tenho desculpado? Então, Senhor, que o Senhor possa me ajudar hoje, nesse dia dessa leitura orante, para que eu possa ser uma pessoa que ame mais, que seja mais misericordiosa, que eu julgue menos. E só o Senhor pode me ajudar, e o Senhor me dá essa luz do Teu Espírito, a luz que me ilumina e me mostra aonde eu posso melhorar. Porque quantas vezes eu sempre estou olhando os problemas a partir do outro e não a partir de mim. Eu sempre espero que o outro dê o passo, mas eu nunca dou o meu passo. Mas só o Senhor pode me ajudar, porque a luz do Espírito Santo é que vem e que me mostra aquilo que é necessário, mudança de vida, para que eu possa realmente testemunhar Jesus Cristo na minha vida. E é isso que eu queria te convidar, a nós orarmos e pedirmos: Senhor, envia o Teu Espírito Santo sobre a minha vida. E eu sei que quando nós oramos juntos, nos tornamos mais fortes, porque quando a igreja ora, milagres acontecem. Então esse tempo da leitura orante é um tempo de milagres e prodígios que acontecem na nossa vida, porque nós nos unimos em redor da palavra. E nós estamos no mês de setembro, que a igreja comemora, né, o mês da Bíblia. Então pedindo: Senhor, me dê essa graça de rezar sempre, de estar na Tua presença sempre. Pedindo mesmo ao Senhor, então vamos orando mesmo. Eu confio, Senhor, na Tua misericórdia. Eu confio, Senhor, no Teu amor. Eu confio, Senhor, na Tua graça que nos une, eu e todos aqueles que rezam comigo a leitura orante. Eu creio, Senhor, na comunhão dos santos. Quando estamos juntos, Senhor, nos tornamos mais fortes, porque é promessa. O Senhor disse: onde 2 ou mais estão reunidos, o Senhor está no nosso meio. Por isso, Jesus, dai-nos um coração sincero, um coração contrito, um coração semelhante ao Teu, Jesus, um coração amoroso, um coração humilde, um coração sincero. Dai-me, Senhor, um coração sábio, um coração perseverante, um coração corajoso, um coração capaz de amar, de perdoar, de ser misericordioso, de não julgar. Mas isso eu não consigo sozinha, Jesus. Eu sei que só com a força do Teu Espírito, e hoje nos ilumina, envia essa força redobrada do Teu Espírito sobre a nossa vida, que nos dá coragem, que nos dá força,
que nos dá vontade de continuar, mesmo quando tudo parece contrário. Por isso eu já glorifico o teu nome, eu já te exalto, Jesus, pela minha vida, pela vida de todos aqueles que rezam comigo, porque hoje se cumpre a tua palavra na nossa vida, que é a graça de sermos homens e mulheres melhores pela força do Espírito Santo. Amém. E agora eu já queria te convidar a nós irmos para o nosso quarto passo, que é a contemplação. E nessa contemplação, o Senhor nos fala sempre de muitas formas. O Senhor fala para cada um de uma maneira diferente. Para mim, muitas vezes, Deus me fala através de música. Sempre quando eu rezo, o Senhor às vezes me coloca um trecho de uma música, e aí eu começo a meditar e a rezar, e às vezes eu vou cantando a música, e essa música vai entrando mesmo dentro da minha alma, e eu vou fazendo propósito de vida a partir desse trecho que o Senhor me dá. E o trecho que o Senhor me deu hoje foi uma música do Padre Zezinho que fala, né, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Nessa leitura que o Senhor nos pede para termos um coração sincero, um coração humilde, um coração semelhante ao de Jesus, capaz de amar mais, um coração misericordioso, me vem que a família é o lugar mais difícil da gente amar mais, porque todos os dias nós vamos tendo as nossas lutas diárias, e quantas vezes não sabemos mesmo amar, respeitar o outro, e às vezes a gente quer o outro do nosso jeito, lembrando que o outro é uma outra pessoa, e ele tem também um caráter, uma personalidade, uma forma de viver e de ver o mundo de forma diferente da minha. Então, como amar e respeitar o outro, mesmo às vezes não concordando com as atitudes do outro? Mas hoje, a leitura orante de hoje, ela nos convida a isso. Que eu não queira tirar a trave do olho do meu irmão, mas eu tire a trave do meu. Antes de eu querer mudar o outro, que eu possa pensar o que eu posso mudar. Antes de eu querer levar luz para o outro, que eu possa olhar para mim, Jesus, o que pode ser iluminado em mim. Que Deus hoje possa mesmo nos dar essa graça, a graça de olhar para dentro de nós, para que nós possamos, ao invés de querer mudar o mundo, que a gente possa mudar o mais simples, que sou eu. Que nessa leitura de hoje, que o Senhor possa nos dar essa graça desse coração sincero, de um coração aberto para Deus e falar: olha, Jesus, tem tantas coisas que precisam ser mudadas, mas sozinho não consigo não. Venha auxílio a minha fraqueza, as minhas necessidades, que só o Senhor sabe, conhece e pode me ajudar. Que hoje o Senhor possa nos dar esse dia feliz, produtivo, um dia que a gente possa mesmo saber iniciar e terminar o nosso dia na presença, na graça do Senhor, pedindo mesmo: Senhor, me ilumina, para que eu possa ser misericordiosa, para que eu possa ser uma pessoa que sabe perdoar, que eu possa julgar menos, mas que o Senhor possa olhar para dentro de mim e me dar a graça de ter um coração melhor. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.